Eu me formei em História em 2005, só que o papel de historiador ele é contínuo, não para. Mas infelizmente parece que o brasileiro ele não tem memória histórica, né? Ele não reconhece o seu passado, infelizmente. E de uns tempos para cá, o Palmeiras está sendo muito agredido. Mas isso é normal para a história de um palmeirense. Isso é normal para o Palmeiras. O Palmeiras ele surge dia 26 de agosto de 1914, ali na Praça da Sé. Houve algumas reuniões, né? O que acontecia? São Paulo já era uma cidade relevante, ele junto com o Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do Brasil. E já havia alguns times formados, o futebol já era uma prática constante na cidade, no estado mais ou menos, mas na cidade sim. E São Paulo, terra de imigrantes, né? Então você já tinha alguns times das suas colônias. E não tinha time da colônia italiana especificamente, representativamente da colônia italiana. Aí em 1914 tem a visita de dois times da Itália, o Torino e o Provicelli. Então esses italianos, eles se reúnem, né, fazem um anúncio no jornal Fanfula. Se eu não me engano, 46 pessoas estavam na data de fundação, fazem a ata e surge o Società Palestra Itália. Sociedade, né, palestra, palavra grega, que não tem nada a ver ali na década de 40, quando teve a perseguição contra o Palestra Itália. É como se fosse uma arena, uma academia, sabe? E surge esse time, né, muito influenciado pela visita do Torino e do Provicelli, como um time da colônia italiana. 6 anos depois do surgimento, o Palestra Itália já era campeão paulista. 2 anos antes, 19 e 18, o Palmeiras já tinha sido vice-campeão paulista. E em 1918, teve um caso interessante sobre essa questão de perseguição, que o Palmeiras, o Palestra Itália à época, né, ele fazia parte da Associação Atlética, que organizava o Campeonato Paulista. E o Palestra ele sai dessa associação e ameaça não disputar o campeonato. Por quê? Porque já era perseguido, muito não, por conta da sua origem italiana, e essa perseguição ela se fazia até por erros absurdos de arbitragem. Porque esses dois vice-campeonatos paulistas que o Palmeiras teve, agora não lembro se foi contra o Paulistano ou contra o Mackenzie, já é o Palmeiras ter sido tricampeão. Em 17 a gente enfrenta o Corinthians pela primeira vez, primeiro clássico, né? Palmeiras e Corinthians, nós ganhamos 3-0. Então, o Palestra ele sai desse campeonato em 18 e ele volta em 19 porque começa a ter o surto da gripe espanhola e o Palestra Itália ele libera os seus locais de treinamento na época para que servisse de hospital mesmo, de base comunitária para ajudar as pessoas infectadas. E aí, pelo menos, você vai ter ali uma meia-culpa da imprensa, pede para o Palestra voltar e o Palestra volta. Aí na década de 20, com a ajuda do Matarazzo, porque foi ajudado, a colônia italiana ela compra o Parque Antártica, o estádio mais moderno à época. Talvez comparado ali depois com o São Januário, que foi construído também pelos próprios vascaínos, nossos co-irmãos. Então assim, já na década de 20, esse time de italianos, de imigrantes, eles já causam uma repulsa nas elites, porque é um time da classe operária, é um time dos trabalhadores, é um time de imigrantes que está questionando, está colocando de frente esses times da elite. Aí a gente tem que ouvir absurdo que o Palmeiras é time de fascista. Palestra Itália nunca teve nenhuma relação com o fascismo, nunca, ao contrário de dirigentes do nosso maior rival que tiveram ligações diretas. Eu tive que ouvir esses dias atrás aí, eu não lembro de onde, eu não sei o que acontece com essas pessoas, que o Palestra Itália foi a culminância do processo de branqueamento da população brasileira. É claro, sim, a partir do século XIX, com a questão da consolidação e expansão da Revolução Industrial, teve esse projeto político mesmo de embranquecimento, né, da população brasileira, marginalizando cada vez mais os ex-escravizados. Mas veja, em 1914, a colônia italiana já fazia parte da comunidade paulista. A Itália já fazia parte da nossa cultura. E falar que o Palmeiras que o Palestra, né, é a culminância, a representação desse processo de branqueamento, sim, é um desconhecimento da própria história. Então, o Palestra Itália, ele surge como um movimento da classe operária e dos imigrantes italianos e consegue já, logo nos seus primeiros anos,
bater de frente com os times da elite. E aí começa uma história de perseguição que vai perpassar toda a nossa história. Depois eu vou fazer uns vídeos sobre a década de 30, a década de 40, o que o Palmeiras sofreu. E depois na década de 80, a década da fila. Então assim, ó, essas questões de perseguição, aí erro de arbitragem, que não é erro, é roubo, estamos completamente acostumados, mano. É enfrentar o Flamengo amanhã, ganhar e partir pro 13º título. Avante, palestra!